todos com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Bondade de Deus e sua misericórdia nos traz este culto de memorial, onde daqui a pouquinho participaremos da nossa Santa Ceia e comemoraremos mais uma vez a nossa vitória, um mês na presença do Senhor, aguardando a sua vinda e, por certo, a total regeneração das nossas almas e a redenção para encontrarmos o Senhor Jesus, oxalá daqui a pouco no arrebatamento desta igreja. Sou grato a Deus por poder esta noite ter a oportunidade de não só participar deste grande culto, mas também poder ministrar a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Isaías, pastor Ageu, a nossa igreja, os nossos obreiros e esta igreja que é a nossa casa, a nossa igreja, mas devido aí meu ministério e a nossa agenda, quase que torna-se difícil congregar um pouquinho aqui com os irmãos, mas eu tenho sempre tentado, na medida do possível, estar aqui presente com os irmãos, e esta noite estou feliz porque estou nesta noite com a minha família para poder celebrar neste grande culto de Santa Ceia e também ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a poderosa palavra do Senhor, diga aleluia. Vamos então para a Bíblia Sagrada, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, e juntos meditarmos no que Deus tem preparado para as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 a seguir. João o evangelista, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Texto muito conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que neste texto o Senhor Deus tem algo preparado para os nossos corações. João o evangelista, capítulo 3, a partir do versículo 1, quem encontrou diga aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada: havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos. Ele era um príncipe legislador dos judeus, e foi encontrar-se com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, em algumas traduções diz mestre, sabemos que és Rabi, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Versículo de número 3. Respondeu Jesus e disse-lhe: verdadeiramente te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Verdadeiramente te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter te dito isto, é necessário a todo homem nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Diga amém. Feche os olhos e curva a sua cabeça. Senhor Deus, nesta noite nós estamos na sua bendita presença. Eu lhe peço mais uma vez graça e inspiração para ministrar a sua poderosa palavra. Fale aos nossos corações, às nossas vidas, e ministre a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Senhor, que esta noite esta onde nós acercamos a mesa, não num processo de transubstanciação, Senhor, mas aqui estamos participando de um memorial. Para isso, Senhor, antes de participarmos da sua ceia, a ceia do Senhor, para relembrarmos aquele dia em que o Senhor se sacrificou por nós, entregando o seu corpo e seu sangue, Senhor. Lhe peço que o Senhor agora use-me para transmitir a sua palavra, para que haja comoção, arrependimento, e que toda dúvida possa ser agora suprida pela revelação de sua palavra. E ao sairmos deste culto, nesta noite de domingo, possamos, Senhor, sairmos daqui glorificando o seu nome, tendo a certeza de que viveremos uma semana em sua bendita presença, e que mais um mês que se inicia, Senhor, mais um mês de vitória vai se iniciar, mais um mês de conquistas, mais um mês de bênçãos e de milagres para as nossas vidas. Cada crente, cada amigo do Evangelho, cada pessoa que nos visita esta noite, cada membro desta igreja, agora, Senhor, está com o seu coração preparado, aberto,
Eu lhe peço humildemente que o Senhor descortine o horizonte da revelação bíblica e traga-me, Senhor, aquilo que os olhos naturais não podem ver neste texto, mas aquilo que o seu Espírito vem nos revelar como profundidade de sua poderosa palavra. Em o nome bendito de Jesus, assim lhe agradeço, amém e amém. Tome o seu assento e ouça a palavra do Senhor. Os evangelhos de Jesus tornam-se o texto áureo da nossa fé. Mateus, Marcos, Lucas e João foram 4 escolhidos por Deus para contarem a maior história biográfica que este mundo já conheceu. Nenhuma biografia nesta terra tornou-se tão importante e tão poderosa como a história de Jesus. Os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, tornam-se os evangelhos sinóticos, ou seja, foram vistos da mesma forma e contados da mesma maneira. João é o evangelho que se distingue dos 3 primeiros evangelistas. Mateus, Marcos e João também são diferentes de Lucas, porque os 3 conheceram Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Mesmo não conhecendo Jesus, Lucas tornou-se moço de Paulo e Marcos tornou-se moço de Pedro. Mateus e João então foram entre os 12 escolhidos pelo Senhor, não só para contar a história de Jesus, mas foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. A diferença entre Mateus, Marcos e Lucas de João é que João torna-se o evangelista que tornou-se praticamente o escriba de Jesus. Alguns profetas do Antigo Testamento foram profetas e tornam-se até o nome dos seus livros, mas não foram os escritores dos seus livros. Por exemplo, Jeremias não é o escritor do seu livro, sim Baruque, seu escriba. Por exemplo, Paulo escreve aos Romanos, mas ele não é o escritor da carta aos Romanos, mas Tércio. Jesus também tinha um escriba chamado João, aquele que deitava no seu ombro, no seu colo. É por isso que João está ao pé da cruz, quando Jesus está sendo imolado por nossos pecados. É o único que permaneceu, porque ele tornou-se então aquele que permanecia a maior parte do tempo ao lado de Jesus, caminhava com Jesus e estava com Jesus. João é o evangelista que destina este evangelho à igreja de Cristo. É por isso que quando ele inicia o evangelho de João, ele não trata o evangelho de João como os outros evangelistas trataram, contando a história da linhagem, da descendência de Cristo e assim por diante. João não usa genealogia, João já entra direto na divindade de Jesus, tornando-se até praticamente um texto que nós teríamos que participar dele durante meses, anos, e não poderíamos chegar à compreensão total do capítulo 1 de João, tão profundo é a maneira com a qual João porta-se acerca de Jesus. Maravilhoso é que João também conta algumas coisas que os outros evangelistas não narram. Metade do livro de João, por exemplo, é destinado à última semana de Jesus, porque João trata Jesus como divino, eterno, e mostra Jesus não como homem, mas mostra Jesus em seu corpo como Cristo perfeito, imaculado, santo e eterno. As duas faculdades de Jesus, sua humana e divina, João trata mais a sua faculdade divina do que a sua faculdade humana. Desta forma, quando João está escrevendo o seu evangelho, e ele chega no capítulo de número 3, é o único que trata acerca da visita de um príncipe de Israel chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de madrugada à noite, escondido de tudo e de todos, para poder então assentar-se a Cristo e tentar conhecer melhor quem era este Jesus de Nazaré. Nicodemos era não só um príncipe, mas era um homem que tinha o direito de mandar no Sinédrio de Israel e na lei daquela época. O Sinédrio era composto por 70 homens, e um príncipe era eleito de 2 anos em 2 anos e meio, era a sua forma de governar, e cada 2 anos e meio um novo príncipe era levantado numa eleição entre 70. Para podermos entender a propriedade de Nicodemos e a sua grandiosidade, mais do que isso, para entendermos a maneira com a qual Nicodemos foi ter com Jesus, precisamos então voltar um pouquinho à história, muitos anos antes de Nicodemos e muitos anos antes de Jesus, para que você possa entender a posição que Nicodemos exercia sobre a nação de Israel. Lá no Antigo Testamento, quando Israel era cativo no Egito, Deus levantou um legislador, um homem, um ícone do Antigo Testamento, que tornou-se por nós conhecido como Moisés, o homem mais importante de toda a história judaica e da história de Israel. Moisés tornou-se então um homem que tirou 2,5 milhões de homens formados em pé e quase 3,5 milhões de pessoas da terra do Egito e os transportou para a divisa de Canaã.
no caminho entre o Egito e Canaã, Moisés recebeu alguns privilégios dados por Deus. O primeiro privilégio é que Moisés subiu ao monte para poder falar com Deus face a face. O privilégio que Moisés tinha de receber de Deus a planta do tabernáculo, uma planta móvel de uma tenda onde Deus vinha com a sua glória e visitava o povo. Moisés também teve um outro privilégio de receber o denário, a lei, os 10 mandamentos sobre o monte. E mais do que isso, Moisés recebeu sobre ele um título dado por Deus, que este título foi passando de geração em geração. Moisés era o homem que caminhava com a lei, a justiça de Deus. Todos que queriam julgar uma causa iam ter com Moisés. Só que a carga sobre os ombros de Moisés tornou-se tão excessiva que todos que tinham qualquer tipo de problema, por exemplo, alguém roubava uma galinha do vizinho e ia tratar com Moisés, uma crise de um casamento iam tratar com Moisés. Moisés então percebe que a carga era tão pesada e ele vai questionar Deus, e ele sobe no monte mais uma vez. E a história diz que Moisés ficou 40 dias com Deus, e quando ele desce do monte, o rosto de Moisés brilhava, e sobre o rosto de Moisés foi colocado um véu, e lá em cima do monte, Deus então deu uma ordem de justiça sobre o Israel, dando sobre a nação de Israel a permanência de um líder, de um homem que representasse Deus na terra. O primeiro homem que representava Deus para com a nação de Israel era o próprio Moisés. Então foi confeccionado uma capa que foi colocada sobre Moisés. Nesta capa, em letras douradas de ouro, foi escrito que ninguém se prostraria diante de absolutamente nada se não fosse Deus. Nas costas dessa capa foi colocado então os 10 mandamentos, e ao redor destes 10 mandamentos, todas essas letras eram colocados 103 estatutos que Deus revelou a Moisés. Isso representava a justiça de Deus, representava que este homem exercia sobre a nação de Israel uma liderança tão profunda e tão perfeita. Se alguém quisesse falar com Deus, falava com Moisés, e Moisés falava com Deus. Quando Moisés não conseguia mais suportar a carga daquele povo, porque era uma nação complicada, porque viveu sobre o cativeiro do Egito e rebelou-se contra Moisés muitas vezes, Moisés reclamar com Deus, e Deus então diz a Moisés: Moisés, vou tirar do espírito que está sobre você e vou dar sobre 70 homens, e todos eles serão cheios do espírito e vão governar com você. Então Moisés compartilha a unção que está sobre ele, e então forma-se então o primeiro governo teocrático de Israel, mas que havia uma maneira da qual Moisés se consultar ou perguntar aos outros 70 quais as decisões que iam tomar. Quando Moisés morre, esta unção e esta capa é passada sobre Josué. De Josué é passado para os juízes, quando então 15 juízes reinam sobre Israel até Samuel. De Samuel então Israel pede um rei, e essa justiça e essa capa agora não é sobre mais um profeta ou um legislador ou um juiz, mas sim sobre um rei, até o reinado de Salomão. Porque quando Salomão reina e morre, seu filho Roboão divide as tribos, então Israel torna-se 2 nações dentro de uma só. E então a justiça de Deus não é mais sobre os reis, mas volta para os profetas. E então cada profeta ia recebendo no seu tempo a justiça de Deus, e esta capa ia sobre eles. A capa então estava sobre os profetas até Malaquias, no momento em que entra o período interbíblico, 400 anos. Nesse período interbíblico, o cenário do mundo vai mudar. Por quê? Porque outros impérios que haviam levado Israel como cativo, não só Israel, como diversas outras nações do mundo, exerciam uma prática de governo exatamente assim: invadir uma nação, destruir a língua, destruir os altares, destruir a fé, destruir a religião, tomava tudo que essa nação tinha, queimava o gado, queimava os homens fortes, as mulheres e as crianças, extinguia esta nação, e então exercia seu poder governamental sobre a nação. Até que um dia apareceu um homem chamado Alexandre o Grande, o Magno, e agora o império de Alexandre muda completamente a forma de conquistar os mundos e os países desta época. Alexandre, ao invés de vir e destruir tudo que a nação tinha, deixava na nação o seu idioma, a sua fé, e então começava a cobrar impostos da religião desta nação. Alexandre então morre muito cedo, mas Roma, o novo império depois de Alexandre o Grande, o império da Mesopotâmia, agora Roma invade e conquista o mundo, herda de Alexandre a mesma forma de governar. E então quando invade Israel, na época da Palestina, quando Jesus nasce, Roma estava governando Israel. E Roma também exercia a mesma forma de Alexandre governar. Fazia uma aliança com a religião do país para poder então viver de impostos dessa religião.
E Roma tinha feito uma aliança com Israel, dando a Israel o direito de ter sua própria lei interna, de sua religião, de sua fé e assim por diante. Dentro da religião de Israel, mesmo debaixo do Império Romano, Roma dava uma liberdade, entre aspas, para Israel. E o que era? Dar a eles o Sinédrio. E no Sinédrio havia 70 anciões que governavam sobre a nação. E as causas que envolviam a religião e a fé, que Roma não entendia absolutamente nada, deixava Israel julgar. E dentre os 70, a cada 2 anos e meio, um homem era chamado príncipe, rabino, um homem que tinha conhecimento na lei, aprofundado na lei, temente a Deus, digno de honra, sem nenhuma maneira de qual tivesse uma mancha na sua reputação. E então ele se tornava-se príncipe numa eleição de 2 anos e meio, e esta capa estava sobre ele. E este homem, na época de Jesus, era Nicodemos. Nicodemos então era um príncipe e tinha a mesma capa que Moisés caminhava com ela, com um dizer no seu peito: não vou me curvar diante de nada. Quando ele dizia não me curvo diante de nada, não era somente de deuses estranhos. Queria dizer que o judeu não se curvaria diante de uma batalha, de uma luta, de uma guerra, de um deus pagão, de um deus estranho. Mas Israel estava debaixo do jugo de Roma. E agora Nicodemos, com essa capa, começou a ouvir falar de Jesus. E toda heresia, ou um homem que professasse uma heresia e entrasse na nação de Israel, tinha que primeiro ser julgado pelos 70, e então Nicodemos tinha que dar o seu veredito. Toda a informação acerca de Jesus chegava a Nicodemos. Eu imagino que todos os dias Nicodemos então recebia a informação das pregações que Jesus pregava. Mas quando Nicodemos começa a receber o resumo daquilo que Jesus pregava, ele começou a analisar e a pensar, debaixo da sua lei, do seu conhecimento e daquilo que ele tinha, de que Jesus não estava simplesmente levantando uma nova religião, mas ele entendeu que Jesus pregava como ninguém pregava. Jesus falava como ninguém falava. E um dia alguém disse: Nicodemos, fomos tentar prendê-lo, mas não teve condições, porque quando fomos prendê-lo, nós ficamos pasmos, boca aberta, porque ninguém fala como este homem. Jesus não veio para confrontar, Jesus não veio para mudar o que já foi dito, não. Jesus veio trazer a interpretação da verdade da lei e mostrar que o sacrifício vicário do Calvário trazia liberdade para Israel e liberdade para todos nós. Agora este povo que aguardava um líder político, um líder que pudesse libertar Israel de um cativo político, na verdade Jesus veio para libertar Israel de um cativeiro espiritual. E então Nicodemos começou a entender que a filosofia que Jesus pregava, a mensagem que Jesus pregava, vinha de Deus. Nicodemos não se impressionou com os milagres, porque todo dia alguém dizia: cegos estão vendo, mudos estão falando, coxos estão andando, paralíticos saltam e glorificam o Senhor, e até leprosos são curados. Nicodemos disse: isso aí simplesmente é uma estratégia de Jesus atrair as multidões. Alguém disse: Nicodemos, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão toda. Nicodemos não veio atrás de milagres. Nicodemos queria entender o que é que Jesus pregava e que mensagem era esta. Só que Nicodemos tinha debaixo dele um jugo. E qual era o jugo? Ele era o representante máximo de uma fé. E se ele fosse ter com Jesus, ele estaria confrontando o seu sistema, ele estaria confrontando a nação toda de Israel, e ele perderia sua posição, seu cargo, sua capa, sua glória, seu apogeu, sua honra. E então ele foi aconselhado por alguém: vá ter com Jesus à noite, vá ter com Jesus escondido, vá ter com Jesus disfarçado. Então Nicodemos tem uma ideia: vai ter com Jesus de madrugada. Só que eu imagino Nicodemos olhando para ele mesmo e dizendo assim: se eu for ter com Jesus com esta capa, com 603 estatutos e os 10 mandamentos, as 613 regras da fé de Israel, não se curve, não se turbe, não se prostre, ele vai dizer assim: se eu der um passo, alguém já vai me reconhecer e vai saber que eu sou o grande Nicodemos. E então ele tem que retirar aquela capa. Mas para retirar a capa, ele tem que colocar outra. E quando ele vai tirar aquela capa de glória, ele vai relembrar aonde é que ele tinha colocado a capa que ele usava antes da glória, a capa que ele usava antes do poder, a capa que ele usava antes de tudo aquilo que ele exercia e representava. Eu venho esta noite trazer aos senhores e senhoras uma reflexão. A nossa fé, a nossa vida, a nossa religião, a nossa igreja, a nossa caminhada aqui na terra, muitas vezes nós vamos nos tornando Nicodemos, nós vamos nos tornando grandes demais, nós vamos nos tornando importantes demais.
E nós às vezes nos importamos mais com a nossa própria posição do que simplesmente nos prostrarmos diante daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu imagino Nicodemos abrindo os baús da sua vida, e abrindo as gavetas do seu guarda-roupa e tentando lembrar de onde ele tinha saído, tentando lembrar quem ele era, porque para ter com Jesus ele não poderia chegar sendo Nicodemos. Ele teria que chegar diante de Jesus dizendo: eu não vou ser o homem que não me prostro, eu vim aqui para me prostrar diante do Senhor. Nós nos construímos às vezes fortalezas que nos impedem de adorar Jesus. Você está dedicado tanto com a sua empresa que às vezes você se tornou refém dela mesma. Está aqui no culto de Santa Ceia, mas a sua mente já está nos compromissos de amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Você talvez está aqui diante da igreja do Senhor Jesus. Daqui a pouco vamos participar da sua Santa Ceia, da nossa Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. Mas a sua mente está assim: será que eu não vou cantar hoje? Você veio no culto para cantar, ou veio no culto para se prostrar e adorar ao Senhor Jesus? Eu acho lindo quando a orquestra toca esses instrumentos. Eu gostaria de ser músico, mas eu não tenho nada disso, não tenho ouvido, não tenho nada. Eu sei que vocês se dedicam, eu sei que vocês ensaiam, eu sei que cada um de vocês comprou o seu próprio instrumento, lustra ele, o Tomás com toda a dedicação de anos e anos e anos. Agora imagine se vocês não tivessem tocado hoje. Eu imagino que alguém já estava guardando o violino nervoso, dizendo: o pastor não me deu oportunidade. Mas hoje eu vim convidar vocês a lembrar de onde nós saímos, a tirar a capa da glória, a vestir-se da capa da humildade e reconhecer que nós estamos aqui somente para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Hoje eu vim falar aos senhores que a sua faculdade, num culto igual esse, eu sei que você se dedicou, estudou, você olha para o seu anel com alegria e orgulho. Eu estudei noites, chuva, sol, tempestade, atrasou parcela da faculdade, livros e mais livros, mas neste culto aqui, eu quero lhe dizer que a sua faculdade, o seu PhD, o seu conhecimento, os seus milhares de livros que você leu, não serve nada diante daquele que está aqui esta noite. Eu quero lhe informar que o seu cartão de crédito, seu dinheiro, seu carro, sua família, tudo que você tem, não resolve para absolutamente nada. Porque quando a gente perde a sensibilidade do Evangelho, nós começamos a usar capas que nos dão glória, posição, que nos dão status. Mas eu quero lhe convidar a você a viver novamente aquele Evangelho simples que você vivia, aquele Evangelho sem maldade, aquele Evangelho que você saía do domingo de casa e dizia: não importa nem quem vai pregar, não importa nem quem vai cantar, eu quero ir ouvir a voz do Deus que é todo poderoso e eterno. Eu venho esta noite lhe convidar a tirar qualquer tipo de arrogância espiritual e a dizer para o irmão que está do seu lado: não importa quem eu seja, hoje eu quero chorar, hoje eu quero me atirar na presença dele, hoje eu quero me debruçar diante dele. Nicodemos teve que vestir uma capa que ele nem lembrava onde estava mais. Lembra? Aquela capa que você usava quando vinha na escola dominical, aquela capa que você usava quando você vinha no culto de ensino, aquela capa que você usava quando você vinha no culto de oração, aquela capa que você usava quando você dizia: meu Deus, começou o hino da harpa, eu já estou chorando, porque hoje nós nos tornamos céticos demais, nós nos tornamos bobos espirituais, achando que somos, que crescemos, porque o Evangelho melhorou muito, atingimos outras classes sociais, tem aqui médicos, juiz, desembargador, não importa, quando estamos na presença dele, até Nicodemos tem que tirar a capa, se ajoelhar diante dele. E eu vim aqui aprender, Senhor, o que é que eu preciso para ir para o céu? Nascer de novo, Nicodemos. Eu vim para te fazer nascer de novo. Levanta a mãozinha direita para o céu, levanta a mão esquerda para o céu, mão direita no ombro de quem está à direita, coloca a mãozinha esquerda no ombro de quem está à esquerda, dá uma chacoalhadinha nesse crente aí. Diga: você lembra ainda onde está a capa? Você lembra em qual cantinho da sua vida você guardou ela? Qual baú ela está escondida? Aleluia. Eu vinha de carro do Rio Grande do Sul semana retrasada. E eu passei em frente a uma igreja pequenininha numa cidade chamada Cielito, em Lindoeste. E eu parei na frente de uma igreja, era próximo da meia-noite, tirei o telefone e tirei uma foto. E eu lembrei que era a igreja que eu aceitei Jesus.
E quando eu desci do carro, eu olhei para a igreja e eu me recordei de quando eu era feliz e não sabia. Aleluia. Eu lembro quando eu fui visitar o meu avô e de repente num sábado o telefone tocou, há 20 anos atrás, e o meu avô com a voz embargada disse: agora aconteceu isso, estamos preparando o carro, estamos indo para Foz do Iguaçu. Era alguém informando que a esposa do pastor presidente dele havia falecido, irmã Maria, esposa do pastor Miguel, mãe do pastor Isaías Cardoso dos Santos. E eu não sabia nem o que era pastor, nem quando era pastor presidente. Eu entrei no carro e vim para Foz do Iguaçu. Eu cheguei num funeral, e no funeral pregava o pastor Jorge Vale, e ele dizia assim: dê até logo a irmã Maria, porque não é adeus, é até logo, porque daqui a pouco nós estaremos com Abraão, Isaac, Jacó. E naquele dia, num funeral, eu aceitei Jesus. E eu lembro que eu ia para a igreja do meu avô, 5 da tarde, com a harpa na mão. Eu ficava abrindo culto, eu limpava a igreja, e eu lia a Bíblia em um mês. Fui batizado no Espírito Santo com 7 dias, depois de aceitar Jesus. E aquele simples funeral trouxe um pregador do evangelho que viajou esse mundo todo. O que eu tenho para os senhores e senhoras para dizer é que naquela época eu vivia um evangelho diferente do que a gente vive hoje. Um evangelho sem maldade, um evangelho sem partidarismo, um evangelho sem panelinhas, um evangelho sem me dá, me dou, te dou e te me dá. Um evangelho que não disputa lugares, posição, marcas, nomes. Um evangelho que só tem um, que merece glórias, honras e louvores: o Senhor Jesus. Eu venho esta noite dizer aos senhores e senhoras, a igreja em Foz do Iguaçu, vamos tirar essa capa, vamos tirar essa arrogância de um evangelho que não existe, e vamos viver o evangelho, daquele evangelho, o evangelho que você conheceu quando aceitou Jesus, o evangelho que você arrepiava quando falava: vou para a igreja de Jesus hoje à noite. Esse é o evangelho que vai te levar para o céu. Aleluia. Deixa eu ver se alguém lembra ainda. Parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo. Eu estou vendo Nicodemos batendo numa porta de uma casinha simples, porque Jesus ficava na casa de Maria, mãe de João Marcos, que escreveu Marcos, de madrugada. E alguém disse: tem alguém batendo aí. Jesus sabia, porque ele era onisciente. Abre a porta, deixa ele entrar. Entra um homem que tem uma nação aos seus pés. Aleluia. Mas que tinha tirado a capa. E a capa que dizia: nunca me prostrarei. Ele se ajoelha. Eu vim aqui só para saber, aleluia, como eu posso ir para o céu que você está pregando, Jesus. Eu não sei quem você é, eu não sei o que é que você tem, eu não sei o que é que você pode, eu não sei quantos funcionários você tem, mas eu sei quem é o meu Jesus. E esta noite Ele te convida: se joga diante dEle, se prostra diante dEle, te humilha diante dEle, diga: não sou nada, Jesus, eu só vim aqui neste culto para te adorar. Se tem mais alguém que vem adorar Ele, se você puder, fica de pé comigo, dá um grito de glória para adorar esse Jesus que está aqui. Eu quero ouvir você adorar, se você lembra ainda, vamos ver. Adora sem maldade, adora simples, grita, chora, esquece que vai rebotar um pouquinho a maquiagem, chora que faz bem, esquece que vai molhar sua gravatinha de seda, faz bem, chora um pouco, te quebranta diante dEle, te entrega diante dEle.
Nicodemos olha. Jesus disse: importa-te nascer de novo. Nicodemos tenta entender a mensagem de Jesus, mas ele não conseguia entender, nem nós, para tentarmos entender o que Jesus pregou para Nicodemos, pastor Isaías. Eu acho que nenhum teólogo consegue entender, porque é muito profundo. Mas Jesus disse: não se assuste com o que eu estou falando, vai algo mais forte ainda. E o que é? O vento sopra, vem, vai. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. O que é que Jesus está querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, eu quero te fazer livre. Como assim, Senhor? Você já não deixou a capa? Não volta para ela. Fica aqui comigo. Aleluia. Não volta lá para a tua religião. Não volta para os teus conceitos. Nós ficamos analíticos demais. Para de ouvir o hino com o seu ouvido musical. Será que saiu uma nota? Será que desentoou? Ouça o ouvido com o seu coração. Ouça o hino com o seu coração. Para de ouvir uma mensagem só teologicamente. Deixa isso para o seminário. Quando vem para o culto, ouça a mensagem com a fé. Aleluia. Aleluia. Para de ser lógico demais, racional demais. Fé é fé, irmão. Igreja é simples. O evangelho de Jesus não tem oba-oba, filosofia, nada disso. Jesus pregou a mensagem mais simples que qualquer pregador já pregou nesta vida, mas a mensagem que dura mais de 2000 anos e vai chegar na eternidade. A igreja é isso, é simplicidade. A igreja é isso, culto é simples, vem para adorar. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmão Nilton? Jesus estava dizendo assim: se você ficar comigo, você fica aqui entre os 12, você vai entrar para a história. Aí Nicodemos diz: por que, Senhor? Porque o teu mandato está terminando. Como assim? Porque quando Jesus vai ser julgado, não era mais Nicodemos o chefe do Sinédrio, era Caifás. Tinha tido uma nova eleição. A tua capa vai durar pouco. Agora, se ficar comigo, você vai para a eternidade. Você pode confiar no médico por um período de tempo, mas é melhor confiar em Jesus. Você pode confiar no seu advogado por um período de tempo, mas depois confia em Jesus. Você pode confiar no seu líder por algum tempo, na sua empresa, no seu dinheiro, na sua saúde, mas há um momento em que você vai ter que dizer: não serve, tudo que eu tenho não dá para resolver, porque aquilo que ninguém pode resolver, o meu Jesus que está aqui esta noite, Ele veio para resolver na tua vida. Olha aqui, Jesus estava dizendo, sabe o que para Nicodemos? Tem como prender vento? Alguém aqui consegue prender vento? Você pode usar a pressurização para prender o ar. Agora, vento ninguém prende, porque vento sopra. Vento tem movimento. Vento ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é que o senhor quer dizer? O que eu quero dizer é que não tem como manipular, não tem como prender, não tem como colocar numa caixinha a vontade soberana de Deus. Eu achei lindo esse programa aqui. Eu não tinha visto ainda, pastor Isaías. Organizado, deu dinâmica para o culto. Eu vi que não precisa ficar anunciando um, anunciando o outro. O irmão fez a apresentação, ficou perfeito, maravilhoso, gostei muito. Se eu conhecer algum pastor que precisa de uma ideia boa, eu vou dar para ele também. Mas vai chegar cultos, pastor Isaías. E o senhor vai dizer assim: hoje
Não dá, porque o vento resolveu soprar para cá, soprar para lá, mover aqui, mover lá. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida esta noite. Volta a profetizar, volta a deixar Deus te usar, volta a saltar no culto, volta a deixar a glória de Deus tocar o seu coração, volta a fazer aquilo que você fazia antes, volta a falar em línguas estranhas quando não se importa com quem está do seu lado. Tem gente que perdeu o dom porque parou de usá-lo, tem gente que perdeu o dom porque parou de deixar Deus transbordar na sua vida. Eu te convido esta noite a abrir essa gaveta e encontrar onde está a capa antiga. Feche os olhos, curve a sua cabeça, porque hoje eu vou lhe dar 3 minutos para fazer aquilo que você há muito tempo não fazia. Eu quero ouvir as línguas que você falava antes. Vai, bate aquelas palmas que você batia no meio do culto e sapateava. Volta aquele evangelho doce, sem maldade, sem competição. Quem prega melhor, quem canta melhor. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Volte a ser de Jesus. A minha capa é mais bonita. Volta a usar aquela capa que não tinha ouro, nem brilho, nem posição, nem pompa. Se curva diante dele. Quem pode adorar ele? Mas adore com a alma. Esqueça o que você tem, o que você é, o que você vai fazer amanhã. Adore a ele. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho. Cante com a alma, cante com o coração. E ajoelha diante dele. Levante as mãos, derrama a lágrima nos olhos. Pode sentir aquele brilho, aquele peso, aquela glória que você sentia antes. Volta a sentir o toque na sua alma, no seu coração. Volta a sentir a unção que você sentia antes. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Olhe para mim, olhe para cá. Aleluia, aleluia. Jesus enviou os 12 pela primeira vez. É a chamada primeira comissão, pastor Helder. E quando eles reencontram Jesus em Betsaida, eles voltam e eles comentam para Jesus o que aconteceu. Senhor, sinais, milagres, pastor Hortêncio, prodígios. Pastor Ari, eles comentam com Jesus o que tinha acontecido, pastor Ageu. Mas logo que descobriram que Jesus estava do outro lado do mar, em Betsaida, que quer dizer campo de frutas, onde havia frutas para todos, e dos 12, 5 eram de Betsaida. Uma multidão se aglomerou. Jesus pregou e com grande compaixão, Jesus sentiu pena da multidão. Aquela multidão não foi atrás de pão, porque o milagre não tinha acontecido ainda. Não era uma multidão que foi atrás de milagres, porque Jesus já tinha curado a todos. Era uma multidão que queria ouvir a palavra, sede da palavra. Quando Jesus termina de pregar, André e Felipe se aproximam e diz: Senhor, despede a multidão. Zé, porque a multidão estava com fome. Jesus disse: dai voz de comer a multidão. Mas aquele mesmo grupo de 12 que tinha acabado de chegar, pastor Isaías, da primeira comissão, que tinham visto milagres, prodígios,
Era um povo que os 12 tinham experimentado pela primeira vez, sem Jesus, porque eles foram sem Jesus, os sinais que Jesus fazia, eles agora estavam fazendo. O mesmo povo, os 12 que andavam com Jesus, estavam com Jesus, e tinham visto tantos milagres, agora chegaram para Jesus e disse: Senhor, André e Filipe são bons de matemática, cálculo, e eles fizeram uma estatística, e para alimentar o povo, 200 denários. Dinheiro a gente tem, mas não tem onde comprar pão. Jesus era organizado, como nós temos que ser, organizado. Jesus disse: então assenta de 50 em 50, de 100 em 100. Assentaram, e Jesus olhou para os 12 e disse: o milagre vai acontecer. Por que, pastor? Porque eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. A igreja não vai ficar refém de quem não acredita. A igreja não vai ficar refém de quem não tem fé para milagre. A igreja não vai ficar refém de críticos. A igreja não vai ficar refém de quem não está marchando no caminho do céu. A igreja não vai ficar refém de quem não quer poder. A igreja não vai ficar refém de quem quer prender o vento. Porque se os 12 não quiserem, sempre vai ter um menininho aí no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos para que o milagre aconteça. Em nome de Jesus, os meninos espirituais não vão se calar, porque eu acredito ainda neste evangelho, o evangelho da Bíblia, o evangelho de sinais, de prodígios, de lágrimas, de maravilhas, o evangelho que não manipula a fé, o evangelho que tem fé para ver milagres acontecerem. Quem ainda acredita em milagre? Quem ainda precisa de milagre? Quem quer milagre? Quem veio buscar milagre? Quem almeja milagre? Quem deseja milagre? Pegue na mão de quem está ao seu lado, à direita, à esquerda. Levante a mão deste crente junto com a sua. Não é pecado pegar na mão deste crente, deste irmão, desta irmã. Levante a mão dele assim, na chacoalhadinha. Diga: vamos voltar. Volta um pouquinho no tempo. Diga para ele: volta um pouquinho na história. Volta um pouquinho na época que você acreditava no que você ouvia, que você não analisava tudo antes de dar sua decisão. Sua opinião pouco importa. A única opinião soberana aqui neste culto é a opinião da palavra de Deus e do meu Jesus. E o meu Jesus esta noite está dizendo: ele veio aqui para te abençoar, ele veio aqui para mudar a sua vida, ele veio aqui para transformar você, ele veio aqui para te dar amanhã a melhor segunda-feira da sua vida. Para que ficar ansioso? Para que ficar preocupado? Se os 12 estão dizendo que não dá certo, tem menino aqui que ainda acredita, tem menino que acredita aqui ainda, tem menino que acredita aqui ainda, tem menino que ainda vive a mesma fé que eu conheço, a fé do milagre. Canta, canta, canta. Jesus Filho. Você pode dar um abraço em 20 pessoas diferentes e dizer: volta a acreditar no que você acreditava, volta a viver o evangelho que você vivia. Abraça a minha igreja, diga: volta, para de ser certo, duvidoso, vai dar certo. Se os 12 falarem que não vai terminar, seja sempre exaltado, Jesus Filho de Deus, deixou a sua glória, meu vida chama Jesus Filho de Deus, tu és Jesus Filho de Deus, tu és Jesus Filho de Deus, tu és Jesus Filho de Deus, Jesus Filho de Deus. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos, eu vou orar por você. Feche os olhos. Feche os olhos e diga comigo: Senhor Jesus, me transporte, me leve ao meu primeiro amor,
a simplicidade do evangelho que eu conheci. Aleluia. Diga, me leve às coisas simples. Me faça voltar a acreditar no que eu não acredito mais. Me faça olhar para as coisas sem maldade. Diga, vai. Diga, Senhor, tira meu olhar crítico. Me ajude. Problemas você tem, eu também tenho, e muitos. Mas hoje deixe seus problemas lá fora. Quando esse culto terminar, você sair lá fora, a guerra volta ao começo. Você vai para a guerra, mas aqui dentro, esquece tudo, tira a sua capa, sai da sua armadura, sai da fortaleza que você construiu. Volta a ser humano, a reconhecer que você não é e que só Ele é. Eu vim esta noite, lhe convidar a mudar de vida, a voltar a ter a fé que você precisa ter. Pastor, eu estou visitando a igreja, não sou daqui, mas eu ouvi esta palavra, e esta noite eu quero me render ao Senhor Jesus. Eu quero este Jesus que Nicodemos encontrou de madrugada. Só que você não vai voltar para a sua capa, você não vai voltar para a sua fortaleza, você não vai voltar para onde você saiu. Hoje Jesus não vai te deixar. Ele quer te levar para casa com você esta noite. Onde está você que quer entregar a sua vida a Jesus? Aceitá-lo como seu Salvador, reconhecer que Ele é Deus e que você não é nada, e que você precisa dele. Onde você está, levante uma das suas mãos. Alguém vai orar perto de você, vai se aproximar, vai ministrar sobre a sua vida, vai trazê-lo aqui na frente. Você que talvez está afastado da igreja, distante dos caminhos do Senhor, e que nesta noite ouviu esta palavra, e quero reconhecer novamente que você precisa se debruçar aos pés de Jesus, e quer recomeçar. Onde você está, levante uma das suas mãos. Alguém vai buscar você, venha à frente, aceitar Jesus como Salvador. Alguém acompanha aqui essa jovem, alguém acompanha alguém, ajude a buscar, onde essa pessoa estiver. Aproxime-se de alguém agora que você conheça, que está ali nos visitando esta noite e quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém lá atrás, aqui na frente, à minha direita, à minha esquerda. Alguém que ouviu esta palavra e quer reconhecer que você não pode mais caminhar nesta vida sem Jesus, e que você precisa dele. Se alguém, levante a sua mão ou dê um passo à frente e nós vamos orar por você. Alguém? Todos levantem a mão direita para o céu, por favor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, abençoe essas pessoas, abençoe a sua igreja, abençoe seus filhos, abençoe a nossa semana. Senhor, aquilo que parece insolúvel, aquilo que parece que não vai dar certo, aquilo que quem sabe os céticos, os duvidosos estão dizendo que não vai dar certo, o Senhor vai mudar tudo esta noite, porque o seu vento sopra onde quer e nos leva para onde o Senhor quiser. Nesta noite, Senhor, nos dê uma noite de experiências com o Senhor, e quando esta santa ceia for celebrada, oxalá que a gente se lembre no momento que nós somos batizados nas águas e participamos pela primeira vez do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nos dê o mesmo choro daquela época, nos dê a mesma lágrima daquela época, nos dê o mesmo prazer que sentíamos quando víamos na sua casa, a mesma alegria que Davi sentiu quando tirou a coroa de rei e entrou vestindo uma capa de sacerdote em Jerusalém, adorando o Senhor com a arca, dançando e saltando na sua presença.
Mostre-nos esta noite o caminho da adoração, em nome de Jesus. Se você está alegre, aplauda o Senhor, glorifique a Ele, adore.